Glória a Deus, cumprimento os nossos irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Agradeço a você que está nos acompanhando também da sua casa, nosso bom dia. Que Deus continue abençoando a sua vida. Para nós é um privilégio estar aqui nesta manhã, participar do ensino bíblico da Escola Dominical neste dia tão maravilhoso. Lição de número 6, o título da lição de hoje é A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. Esse é o tema da lição que nós estudaremos neste dia. Pedimos a você que compartilhe dessa lição com mais alguém que você conheça, para juntos estarmos glorificando a Deus por tudo o que Ele tem feito. Eu vou estar fazendo a leitura do texto áureo e da verdade prática, e já logo em seguida estarei orando, agradecendo a Deus pela sua vida que estará acompanhando conosco, e passando já para nosso querido irmão Nilson, cooperador das nossas lições, e juntos estudaremos a palavra do Senhor nesta manhã. A leitura do texto áureo, que se encontra no livro de Jó, capítulo de número 4, versículos 7 a 8. Texto áureo nos diz assim: Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Jó, capítulo de número 4, versículos 7 e 8. Verdade prática. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Então louvamos a Deus por essa leitura. Agora eu convido você a estar orando comigo, agradecendo a Deus pelo este dia, por mais uma oportunidade de vida a qual o Senhor nos tem concedido, e nos gloriamos porque o Senhor se faz presente em nossas vidas. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor e de bondade, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, nós te agradecemos nesta manhã tão maravilhosa, ó Pai, pelo prazer de aprender a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que continue usando Teus filhos que estarão ministrando neste dia, e assim nós glorificamos o Senhor, pelos que estão aqui presentes, ou por aqueles que estarão assistindo em seus lares, ou por aqueles que estarão assistindo no decorrer desta semana. Que o Senhor possa estar com suas boas mãos estendidas, porque nós sabemos que somos dependentes de Ti. Em tudo nós confiamos, ó Pai, e glorificamos o Teu santo nome, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Operador irmão Nilson, ministrando a aula. A paz do Senhor, amada igreja. A paz do Senhor também a você que está nos acompanhando de sua casa. Deus os abençoe. Graças a Deus, mais um lindo dia, um domingo ensolarado, né, que nos até motivou a vir com mais alegria à casa do Senhor, para nós aprendermos da sua palavra no dia do Senhor, na casa do Senhor, e aprender a palavra do Senhor. Lição de número 6, abra sua lição comigo. Vamos continuar refletindo algumas considerações importantíssimas no livro de Jó, lição de número 6, onde vai trazer uma pergunta questionadora para nós. Somente os pecadores sofrem? Será que é só os pecadores que sofrem? Ou os justos também sofrem? Título da lição, como já foi dito, é Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, no capítulo 4, versos 1 ao 8, capítulo 15, versos 1 ao 4, e também capítulo 22, versos do 1 ao 5. Lemos a palavra do Senhor. Jó, capítulo 4, versículo 1, diz: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muito e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes
fortificaste. Verso 5. Mas agora te vem e te enfadas, e tocando a ti, te perturbas. Porventura não era o teu temor a Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade, semeiam o mal, cegam isso mesmo. Capítulo 15 de Jó, verso 1 ao 4, verso 1. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura dará o sábio em resposta à ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental? Arguindo com palavras que de nada servem, com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Capítulo 22, verso 1 ao 5, verso 1. Então Elifaz, o temanita, disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreenda pelo temor em que de ti vem? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termos as tuas iniquidades? Então temos aqui uma série de questionamentos que esse amigo, e que amigo, né, de Jó faz a ele. Faz uma série de questionamentos interessantes que no decorrer dessa lição nós iremos refletir. Mas vamos lá, o título da lição de hoje vai trazer a teologia de Elifaz. Primeiramente, eu quero pegar esse título da lição para nós aclarearmos sobre o que fala. Então vamos lá, começando já pelo título. O que é teologia? Bem, teologia nada mais é que a palavra teologia é uma junção de duas palavras em grego. Theos, né, e logos. A palavrinha theo, de teologia, significa Deus, divindade. Não somente o nosso Deus, o Pai de Jesus, o Criador de todas as coisas, não. Mas no grego, até a própria Eneida, Homero, fala muito das divindades do panteão da Grécia. Então, a palavrinha para esses nomes, né, essas divindades gregas, é Theos. Mas para nós que somos cristãos, é o nosso próprio Deus. E logia, né, a pronúncia exata no grego, vai falar sobre tratado, estudo, assunto, tema, coleção, coletânea. Então, a junção dessas duas palavras vai falar a coletânea, ou tratados de ensinos ou aprendizagem sobre a divindade ou sobre Deus. Então, é o estudo sobre Deus. Isso quer dizer teologia. Quando você personaliza esse título a alguém, então, teologia da Assembleia de Deus. Então, que significa que é o compêndio, o conjunto, a coletânea de ensinos que a Assembleia de Deus tem sobre a divindade. Os irmãos estão entendendo? Teologia de Elifaz é como Elifaz via a divindade. É o que ele pensava sobre Deus. É o conjunto das coisas que ele aprendeu sobre Deus e então ele fala sobre Deus. Mas a teologia de Elifaz, ao longo da aula de hoje, nós vamos perceber que ela era aparentemente verdadeira. Aparentemente ela estava centrada na experiência do dia a dia e também nas Sagradas Escrituras, desde Gênesis ao Apocalipse. Mas ela não era uma teologia completa. Ela não tinha a revelação que nós temos hoje. Hoje, afastado do período em que eles viveram, há mais de 4.000 anos atrás. Relembrando, irmãos, que o livro de Jó, segundo muitos estudiosos, foi o primeiro livro a ser escrito. Antes mesmo que Gênesis fosse escrito, já havia sido escrito o livro de Jó. Esse livro foi, segundo os nossos sábios, foi escrito por Moisés, quando ele havia saído do Egito, fugitivo que foi, porque ele matou um egípcio. Então, nas suas viagens
de fuga. Então Deus revelou essa história a ele, então ele escreveu essa história. E escreveu essa história de forma linda, maravilhosa, como se fosse um poema. O livro de Jó é uma poesia. Pena que eu, né, irmãos, eu não entendo o hebraico, né? Senão eu ia trazer aqui os muitos pormenores da poesia hebraica. Mas nós conhecemos a poesia em português. Sabemos que ela é linda, é maravilhosa, ela tem uma métrica, ela tem uma rima, ela tem uma cadência diferenciada de outros textos, por exemplo. Sabemos que uma poesia é diferente de um relato jornalístico, de uma matéria jornalística. Assim também é o livro de Jó. Então as palavras parecem ter um peso maior, e nós vamos entender isso, que esse poema escrito por Moisés é de uma história verídica e verdadeira. Tanto é que muitos outros locais da Bíblia, muitos outros escritores se referiram ao livro de Jó, e o próprio Jesus citou Jó. Então nós vemos que é um relato verdadeiro, é uma história real, mas a teologia desse menino chamado Elifaz era uma teologia deficitária. À semelhança de nossos dias, nós temos muitas teologias de Elifaz por aí. Parece verdadeira. Parece que quando você coloca a Bíblia junto com o que essa teologia está falando, parece não, faz muito sentido. Mas ao longo dessa lição nós veremos que as teologias de Elifaz dos dias de hoje estão carentes da verdade da palavra do Senhor. Vamos lá, introdução. Nesta lição estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que, para Elifaz, a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem, e os justos não passam por reveses. Para ele, Elifaz, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o que é ortodoxia. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. Tópico 1. Os pecadores no contexto da justiça retributiva. A lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ele estava firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Paramos aqui e vamos refletir um pouco. Primeiro, quando Elifaz ele começa a conversar com Jó, você vai ver lá a partir do capítulo 4 do livro de Jó, ele começa sendo muito cordial, né, sendo muito educado. Mas de repente ele já mostra para quem veio. Traduzindo para o nosso português aqui, vai falar assim: Jó, ó, você é muito meu amigo, eu amo muito você, mas você está com algum pecadinho escondido aí. Porque não é possível. Porque até palavras de Elifaz, estou contextualizando. Até onde eu saiba, até onde eu entendo, eu já vivi muitos anos. Elifaz já era um homem idoso. Eu já vivi muitos anos. E pelo que eu tenho visto, somente os pecadores é que sofrem, Jó. Você deve estar com algum pecado aí, fale qual é o seu pecado. Se não quiser falar para nós, mas fale para Deus, admita que você pecou. Porque o que você passou, os teus bois, as tuas vacas, as tuas ovelhas foram dizimados, foram roubados. Os teus filhos foram mortos. Você está com uma praga, uma chaga mortal. Isso aí é uma evidência nítida da lei da semeadura. Olha só a distorção, a falácia teológica aí. Primeiro, é verdade que a Bíblia fala sobre a lei da semeadura? É verdade. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá, disse o apóstolo Paulo, acho que deve estar lá em Gálatas. Né? A justiça retributiva, ela está na Bíblia. A lei da semeadura, ela está na Bíblia. Mas a aplicação que ele faz para o próprio Jó, ela é deficitária, porque está faltando alguma coisa. Qual que era a inverdade nessa afirmação? Qual que era a fake news disso aí?
Bem, é verdade que existe a lei da semeadura? Vamos para o texto da Bíblia? Vamos ver algumas coisas sobre essa lei da semeadura. Deuteronômio capítulo 30, verso 19, melhor, a partir do versículo 15. Abra sua Bíblia comigo. Deuteronômio capítulo 30. Vamos ver aí uma lei muito verdadeira, que é a lei da semeadura, ou seja, o que você planta, certamente você vai colher. Deuteronômio capítulo 30, verso 15 em diante. Deus falando ao povo dele. Olha o que diz o texto bíblico. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, diz o Senhor teu Deus, te abençoe, para que o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, se eles fizerem o bem, Deus vai abençoar. Mas se eles fizerem o mal, porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outro Deus e o servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongará os teus dias na terra que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra te tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí então Deus vai dar um conselho ao seu povo. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Vê aí, é a lei da semeadura. Deus falou assim, se vocês me obedecerem, vocês irão ser abençoados. Mas se vocês não me obedecerem, vocês serão amaldiçoados. E nós vimos isso aqui, que é uma verdade histórica. O povo do Senhor, quando ele estava obedecendo a palavra de Deus, obedecendo aos seus estatutos, aos seus mandamentos, eles foram abençoados. Porém, isso nós vemos muito no livro de Juízes. Se fôssemos resumir, sintetizar a mensagem do livro de Juízes, seria: pecado, servidão; arrependimento, salvação. Quando levantava-se um juiz que levava ao povo a palavra do Senhor, e o povo se unia, então eles faziam jejum, se arrependiam, então eles eram vitoriosos em suas batalhas. Porém, falecendo aquele juiz, não se levantando o outro, o povo, cada um ia para a sua terra, fazia o que era mal aos olhos do Senhor, então os outros povos, as nações vizinhas vinham e dominavam eles. Eles se arrependiam, se levantavam outro juiz, e foram assim, desde Josué até Samuel, foram aproximadamente 15, 16 juízes que julgaram aquela terra. Temos vários juízes famosos, temos Débora, quem não se lembra da Débora, né? Juízes assim que Deus levantou e foram firmes, fiéis, e levaram o povo de Deus a meditar em sua palavra, a voltarem seus olhos às Escrituras e obedecer ao Senhor. É a lei da semeadura. Essa lei ela foi retirada? Perdeu o efeito nos dias de hoje? É claro que não. Até hoje, se você obedecer a palavra do Senhor, se nós obedecermos a palavra do Senhor, seremos abençoados. Porém, se nós desobedecermos, o que acontecerá com a gente? Temos muitos outros exemplos ainda sobre a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela é tanto aqui para nós que estamos vivendo neste presente momento, quanto para a eternidade. Os irmãos sabiam disso? Porque a Bíblia vai nos falar sobre o tribunal de Cristo, que é uma matéria muito estudada em escatologia bíblica. E o que é esse tribunal de Cristo? É onde os crentes terão as suas obras avaliadas, onde as nossas obras e intenções e palavras serão julgadas. Vamos para a Bíblia?
Vamos lá. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 3. Estamos falando sobre a veracidade da lei da semeadura nas Escrituras. Elifaz estava correto em afirmar que quem faz o bem será abençoado e quem faz o mal passa por reveses? Estava. Daqui a pouco nós vamos falar qual que era a parte que ele estava equivocado. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 3, versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos do versículo 11 em diante para a gente pegar um contexto melhor. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, agora vem, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Está falando das nossas obras que serão avaliadas. Então ele vai trazer graus de importância de obras. Ele vai falar sobre ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Qual dessas aqui serão avaliadas e abençoadas e galardoadas? As obras que equivalem a ouro, a prata, a pedras preciosas. Qual que será queimada pelo fogo no dia do tribunal do Cristo? Obras que são consideradas obras de madeira, feno ou palha. Então, é verdade que nós teremos as nossas obras julgadas, avaliadas e galardoadas, recompensadas. Outro texto bíblico que fala sobre o tribunal de Cristo, vamos lá. Tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento da igreja, os salvos terão suas obras avaliadas em um tribunal, que a Bíblia chama de tribunal de Cristo. Segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, abre a sua Bíblia aí, acompanhe a leitura desses textos que são muito importantes. Não estão na lição, mas eu pesquisei e estou trazendo para a gente melhor aprender essa questão da lei da causa e efeito na Bíblia. Segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, aos irmãos em Corinto, capítulo 5 e o verso 10. Leiamos a palavra do Senhor. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Para quê? Qual é o propósito? Para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Quando ele fala ou bem ou mal, está falando da qualidade, ele está adjetivando as obras. Se a obra é do bem, então ela é obra de ouro, obra de prata, obra de pedras preciosas. E o mal? Que mal que é esse? Perderemos a salvação nesse tribunal de Cristo? Não, irmãos, não perderemos a salvação. Somente não será recompensada a obra que foi considerada a obra de madeira, de feno e de palha. Que tipo de obra é essas de madeira, de feno e de palha? Aí é muito fácil, aí é mamão com açúcar, né, pastor? Que tipo de obra? É aquele servicinho lá que a gente faz para os outros verem. É aquela ajuda que a gente dá e já vai postando fotinha na internet para todo mundo saber que você está fazendo aquela benfeitoria. É aquele departamento que você dirige na sua congregação, que é somente para levantar o seu próprio ego, ou você ficar, terneirando alguém, fazendo moral para alguém e não para o Senhor da obra. São muitas as obras de madeira, de feno e de palha. Temos mais textos que falam sobre essa recompensa? Claro que temos. Efésios 6,8 fala que sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Colossenses 3,27 vai falar, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis.
E em Apocalipse 22, 12, temos uma declaração linda, maravilhosa do nosso próprio Senhor Jesus falando: eis que sendo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Irmão Nilson, você falou sobre a lei da semeadura, porque o que nós plantamos nós colhemos, que é uma lei universal, que ela é atemporal, ela vem desde Gênesis ao Apocalipse. Mas então qual era o erro de Elifaz ao falar sobre essa lei para Jó? Bem, vejamos o que ele atribuiu a Jó. Elifaz, amigo de Jó, atribuiu a Jó que o que ele estava passando era consequência de pecado. Consequência de pecado. Você está passando por essa adversidade, Jó, porque você pecou. Tem algum pecado aí, confessa o teu pecado. Vamos para a Bíblia Sagrada, livro de Jó, capítulo 1. Vamos ver se essa assertiva de Elifaz é verdadeira. Então, irmãos, nós precisamos entender que não é porque alguma palavra que é falada para nós, ela é lógica, ela é racionalizável, ela tem aparência de verdade, que ela seja verdade de fato. Uma coisa é a aparência de verdade. Lembra que o Senhor Jesus nos instruiu, falando assim, que nos últimos tempos viriam doutores, falsificadores da palavra, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. São verdadeiros lobos devoradores em peles de ovelhas. Olha o testemunho de Deus em relação a Jó. Um diálogo que houve em outra dimensão. Deus falando com o próprio Satanás. Olha o que diz Deus a Satanás, Jó capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem reto, sincero, temente a mim, temente a Deus, e desviando-se do mal. Você vê que a teologia de Elifaz, ela teve uma aparência de verdade, mas ela não era verdadeira? Por isso precisamos ter homens e mulheres compromissados com a palavra de Deus. Porque não é toda palavra que é pregada nos altares da vida, nas congregações, ou em palestras, em congressos, que são verdades. Hoje temos uma enorme gama de pregadores e enorme gama de mensagens que são lindas, maravilhosas, mas quando confrontadas com a Bíblia Sagrada, elas não passam pelo escrutínio da Bíblia Sagrada. Uma delas, nós vemos em lições passadas, que é a famigerada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, como pregam esses grandes coaches da vida, fala que você nasceu para ser rico, você nasceu para vencer, você precisa ter uma saúde de 100%, contrariando a palavra do próprio Senhor Jesus, que disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus falando, eu venci o mundo. E aí tem crente que vai mais além, quer colocar a palavra na Bíblia onde não tem, são os versículos que não existem na Bíblia. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Está escrito isso na Bíblia? Meu querido, não está falando isso, esse versículo não existe. Eu lembro quando eu era menorzinho, se bem que eu já sou pequeno, irmão? Mas na estatura, mas quando eu era menor em idade, era mais novo, aqui mesmo nessa igreja, não nesse templo bonito aqui, mas nos nossos templos primeiros aqui. Nós temos alguém que é desse tempo aqui, nem vou falar quem que é, para não revelar muita idade, Mas eu lembro, vocês também vencerão, está escrito na Bíblia. Eu falei, misericórdia, e eu acreditava. E nós dava glória a Deus, misturado com aleluia, um amém, atravessado no meio, era gostoso. Mas nem toda palavra que vai, que enche, já viu aquele crente com peito de pombo? Sabe aquele crente com peito de pombo? Sabe que é peitinho de pombo? Aquele crente com peito empolado, Sabe, já viu? Lá em Curitiba, eu gostava muito de ler na praça. E isso lá no início dos anos 2000, quando eu estava morando lá. E aí não tinha muito esse negócio de internet, celular, a gente não tinha isso, então eu ia nos sebos. E tinha um sebo ali na praça Tiradentes, em Curitiba, que dava para pegar o livro e ler na praça. Eu fiz amizade com o proprietário, tem até hoje lá o sebo. Acho que ele é católico, fica dentro da igreja católica lá.
Aí eu pegava os livros e ia ler ali na praça Tiradentes e ficava lendo ali, porque via aqueles pombos. Aí você pegava, jogava um pedacinho de pão, aí e aqueles pombinhos tudo com o peitinho empolado. Assim são os crentes de hoje, com essas mensagenzinhas assim, sabe? Mamão com açúcar. Sabe essa graça sem graça? É crente que não frequenta escola bíblica dominical, porque se frequentasse, nós estamos aqui direto, domingo a domingo, ensinando a palavra do Senhor de forma mais sistematizada, de forma mais pormenorizada. Então, vocês que estão aqui, parabéns, vocês que estão me assistindo, ou vendo ao vivo, ou vendo a retransmissão dessa aula, frequente a escola bíblica dominical, continue, incentive, traga seus filhos, para eles não serem manipulados, porque o que nós temos de crente hoje sendo manipulados, porque eles não conhecem a palavra do Senhor. Continua, resumindo esse primeiro tópico da lição, a lei da semeadura é verdadeira, mas Jó aplicou ela de forma, melhor dizendo, aplicou ela de forma equivocada, erroneamente, atribuindo a Jó pecado que ele não tinha. Porque se o próprio Deus falou que ele era reto, justo e sincero, quem era ele faz para dizer o contrário? Não é verdade, irmãos? Partamos para a segunda parte da lição, vamos lá. Lembrando que se os irmãos tiverem uma colocação, uma pergunta, um questionamento, quiserem somar, por favor, irmãos, levante o dedinho, igual, lembra na escola que a gente levantava o dedinho? E a gente passa a palavra, não tem problema. Vamos lá. Pecadores no contexto da tradição religiosa. Essa parte vai ser quente, deixa eu até tomar um gole d'água. Ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, capítulo 15, verso 1 ao 35 de Jó, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. E tu, Jó, tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso, ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Ortodoxia. Ele acusava Jó de estar ferindo a ortodoxia religiosa dos tempos dele. O que é ortodoxia? Bem, ortodoxia, eu até marquei aqui algumas coisinhas para a gente entender melhor. Aqui. Ortodoxia afirma somente o que declara textualmente a palavra do Senhor. A ortodoxia, ela rejeita inovações e teorias humanas. O que é a ortodoxia, Nilson? É a conformidade com os princípios de qualquer doutrina, geralmente aceita, em contraste com doutrinas divergentes, que são consideradas falsas e rejeitadas como heterodoxas. Na época de Jó, voltamos, irmãos, 4.000 anos atrás. Saiamos do nosso mundo moderno com as nossas potrocas tecnológicas e vamos lá para o meio do Oriente Médio. O povo havia acabado de passar, o mundo havia acabado de passar por uma grande catástrofe. Qual foi essa? Foi o dilúvio. Você sabia que Jó, ele é conterrâneo de Noé? Então, aquele ensinamento que o mundo havia sido castigado estava muito forte em suas mentes ainda. Algumas gerações apenas se passaram. O mundo não estava completamente povoado. Eles ainda sabiam de povos que haviam sido dizimados. Então, aquela noção, aquela verdade teológica, religiosa, de que se você faz o bem, você é recompensado, e que você faz o mal, você é julgado, estava muito latente. Quando ele vê Jó reclamando com eles, porque essa segunda queixa de Elifaz, já falou, Elifaz, Bildade e Zofar, já falaram já. Outros amigos já falaram, Jó, você está errado,
Porque o que nós temos visto, o que nós temos entendido, pelas nossas pela nossa experiência de vida, você está falando coisa que não pode falar, porque não foram ensinadas as coisas que você falou já. Se você está sofrendo, com certeza você feriu algum princípio religioso. E nós já vimos no nosso primeiro comentário que não foi bem assim. Então Jó, aos olhos de seus amigos e aos olhos de Elifaz, as palavras de Jó estavam indo contra tudo que ele conhecia por certo e verdadeiro. Tudo que era religioso para eles, Jó tinha jogado por terra. Jó estava ferindo a verdade religiosa. Mas é uma verdade que Jó estava passando por algo que nenhum outro ser humano já havia passado. E as razões que Jó apresentava eram razões verdadeiras, mas seus amigos não entendiam. Então, o que é a ortodoxia nos dias de hoje? Ortodoxia, nós entendemos que é uma posição centrada nas Escrituras, e tudo que é descentralizado, tudo que é fundamentado em outro fundamento, que não a palavra de Deus, fere a ortodoxia bíblica. Por exemplo, a Assembleia de Deus, ela tem como fé, tem como regra, única regra de fé e conduta para o ser humano, a palavra de Deus. Temos outras igrejas que temos este mesmo fundamento ortodoxo? Temos. A Quadrangular é uma boa igreja, né? A Igreja Batista. Temos outras igrejas que têm uma fé ortodoxa, e essa ortodoxia, irmãos, ela não veio do dia para a noite, não. Ela foi construída ao longo do tempo. Ao longo do tempo, muitos homens piedosos até, eles se debruçaram sobre os temas bíblicos e começou a brotar caraminholas na cabeça. E aí vieram ensinamentos equivocados. Por exemplo, um ensino lá dos gnósticos do tempo de Jesus. A carne, o corpo humano é mau. Somente o espírito é bom. Então você pode fazer o que você quiser com a carne. Isso é verdade? Não, isso aí é uma mentira. Outro exemplo dessa heresia teológica, docetismo. Na época de Jesus, na época de Paulo, melhor dizendo, já tinha esse ensino. O que era o docetismo? Essa palavrinha docetismo vem do substantivo grego docere, que é apenas parecido, aparência. Jesus somente aparentava ser um ser humano. Ele foi um excelente ator, mas ele não sofreu porque ele era a divindade. Os gnósticos entendiam isso, era uma filosofia até platônica dos aeons, né, da superioridade dos seres divinos. Então Jesus não sofreu verdadeiramente. Então esse docetismo, né, dentro do cristianismo levou a uma heresia do tamanho de um bonde. Por quê? Porque se você nega a realidade dos sofrimentos de Cristo, então Jesus sofreu à toa. Então o sacrifício que ele fez não valeu a pena. O sangue que ele verteu no Calvário não era real. Ele apenas estava atuando. E muitas outras heresias ao longo dos tempos, elas foram vindos, e homens piedosos com a fé ortodoxa foram fazendo concílios, reuniões de teólogos para tirarem as caraminholas. E veio o concílio de Nicéia, né, o primeiro grande concílio da igreja, que firmou a triunidade, né, que falavam que Jesus, ele não era Deus, ele era filho de Deus, ele era abaixo de Deus, que Jesus não tinha a essência divina, ele tinha apenas uma fagulha, né, que Jesus não era homoousios histopatri, que Jesus não era da mesma essência de Deus. Então esse concílio firmou a triunidade divina de Jesus, do Espírito Santo e de Deus. E muitos outros concílios ao longo da história da igreja firmaram e consolidaram as doutrinas que ora hoje nós defendemos. Tivemos aí no século XVI uma grande ruptura, né? A igreja do Senhor, ela havia se desviado do caminho. Então Deus levantou um homem para trazer à igreja dele novamente a ortodoxia bíblica. Somente as Escrituras, só a Escritura, sola fide, somente a fé, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Então assim,
Esses foram as bases da reforma protestante com Martinho Lutero. Somente a fé, somente Jesus Cristo, somente Deus a glória, somente as Escrituras que podem trazer as mensagens, os ensinos para a salvação. Então, ao longo do tempo, ao longo da história da igreja, irmãos, muitas heresias se levantaram. Assim também no tempo de Elifaz. Jó, você está errado, porque o sofrimento que você está passando e o que você diz fere e vai contra tudo aquilo que nós acreditamos que é verdadeiro. A ortodoxia dele era verdadeira? Se fosse em outro contexto, até seria. Mas aplicada a Jó não valia, porque o próprio Deus deu testemunho que ele era reto, temente a ele, que ele era fiel, que ele era justo. Então Elifaz estava atribuindo pecados a Jó que ele não cometeu. Então é por isso que essa religiosidade, essa ortodoxia de Elifaz estava equivocada. Continuando, próximo tema, estamos já nos encaminhando para o final. Eu vou pedir para os irmãos trazerem o meu celular ou um relógio para deixar aqui comigo, que eu estou sem relógio hoje. Próximo tema que nós iremos abordar, nós já falamos sobre a justiça retributiva, que ela é verdadeira. Obrigado, irmã Miriam. Muito obrigado. Está aqui, irmão. 9h40, nós temos alguns minutos ainda. Que foto bonita, irmã Miriam. Que chique. Obrigado, viu, irmã? Nós já falamos que a justiça retributiva aplicada a Jó não era verdadeira, né? Que a lei da semeadura é uma lei atemporal, é uma lei divina que está em vigor até nos dias de hoje, mas no caso de Jó não se aplicava, porque ele não havia feito nada de errado, né? Nós acabamos de falar sobre essa ortodoxia muito estranha, que era no caso de Elifaz, daquela religiosidade que já havia sido, que não valia por causa de Jó. E nós vamos ver outro tema também muito interessante, que é o último tema, o tópico 3, os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, Elifaz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Vamos lá, irmãos. Nós temos aqui, esta lição, é uma lição que ela está versando sobre problemas muito profundos. E geralmente, quem não é dado à leitura, que não é acostumado ao mundo das letras, quando começa a vir esses temas mais profundamente teóricos, parece que dá um crepe na nossa cabeça. Mas é por isso que existe a escola bíblica dominical, né? Para pegar esses temas muito complexos, e o professor com diligência vai lá, estuda, pesquisa, vai garimpando até ele começar, ele chega, vamos simplificando essas verdades profundas, não diminuindo-as, não reduzindo-as, não tirando a complexidade dela, mas tirando apenas a aparência de complexidade. Porque todas as emoções humanas, elas são difíceis de se passar, mas elas são fáceis de entender. Sabia que é muito mais fácil você entender o caminho pelo qual Jó passou, do que você sentir o que ele sentiu quando estava passando? Qual é a mãe que mantém a sua sanidade mental a perder quando perde um filho, 2 filhos, 3, 10 filhos? Eu vejo tantos pregadores que não amam a palavra do Senhor, e se falam que amam é apenas de boca, porque eles não refletem no que eles falam. O próprio pastor, nosso pastor presidente aqui em sua aula passada, o pastor Guilherme, falou que ele não julga a esposa de Jó. Não tem como nós apontarmos o dedo e falar, viu, ela mandou ele amaldiçoar. Irmão, ela havia acabado de perder 10 filhos.
perdeu todo o conforto que tinha, perdeu tudo que tinha, viu o seu filho num buraco cheio de cinza, pedindo a morte, amaldiçoando o dia que ele havia nascido, que ele não queria mais que se comemorasse o aniversário dele. O marido dela estava... Imagina nós, tem essa empatia pela mulher, com a esposa de Jó, com essa mulher sofredora. Quando nós nos colocamos no lugar dela, aí sim talvez você consiga entender o que ele passou. Então, quando a gente olha para o livro de Jó, ele traz um dos problemas maiores da humanidade. Por que os justos sofrem? Por que o mal existe? Por que acontecem coisas ruins às pessoas boas? Este é um problema teológico profundíssimo. Esse é um problema filosófico da mais alta grandeza. Grandes filósofos, todo filósofo, para alcançar o status de brilhante, ele precisa ter se debruçado sobre esse tema e falado sobre esse tema. Temos grandes filósofos da antiguidade e da modernidade que se debruçaram sobre esse tema. Eu tenho a felicidade de acompanhar hoje o maior filósofo brasileiro vivo, que é um senhor que mora lá nos Estados Unidos, né? Tem uma boca suja, que misericórdia, mas tem uma filosofia profundíssima. Olavo de Carvalho escreveu mais de 32 livros, mais de 70 mil páginas de filosofia, e eu tenho alguns livros, eu vou ter a coleção completa ainda, mas eu até indico aos irmãos. Temos um livro chamado Jardim das Aflições, onde ele pega uma palestra de um grande pensador, de um grande palestrante da década de 90, Mota Peçanha, onde ele fala que Epicuro foi um grande pensador, um grande filósofo. Uma mentira. E ele pega aquela palestra e pega o próprio pensamento de Epicuro e vai desmontando, gente, é lindo, Jardim das Aflições. E ali ele versa sobre os vários problemas que o ser humano passa. E um desses problemas que a filosofia do Olavo de Carvalho ela vai refletir sobre, é sobre o problema do mal na humanidade. E nós entendemos também que, olhando para as Sagradas Escrituras, o problema do mal não é porque Satanás quer que nós passamos, quer que nós soframos. Como o livro de Jó vai falar sobre isso? Como o pecado entrou no mundo, como o mal entrou no mundo. Sabia que o mal entrou no mundo não foi por Satanás, irmãos? O mal entrou no mundo porque Deus nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, você tanto pode fazer o bem com ele, como também você pode fazer o mal com ele. Os anjos lá no céu, eles tinham também, e eles têm também o livre-arbítrio. Quando o livro de Apocalipse vai falar daquela guerra cósmica que se deu na dimensão celestial, onde uma terça parte dos anjos foram jogadas céu abaixo, fala que a cada 10 anjos, vamos supor, a terça parte é isso, a cada 10, 3. A cada 10 anjos que havia no céu, ou a cada 100 anjos, a cada 10, 3, a cada 100, 30, deram ouvidos à mensagem gostosinha, docinha daquele querubim. Então eles foram jogados de cima para baixo. Os anjos que permaneceram no céu, que foram fiéis a Deus, nós entendemos hoje, a teologia entende hoje, que não é que eles perderam o livre-arbítrio, eles ganharam uma condição adicional, que é de somente fazer o bem. Assim também, o senhor Norman Geisler, em sua Teologia Sistemática, volume 1 e volume 2, versando sobre o livre-arbítrio, ele vai trazer esse pormenor com muita profundidade. Ele fala que quando nós formos arrebatados, estivermos com o Senhor na eternidade nos céus, nós também ganharemos esse adicional, que é o verdadeiro livre-arbítrio, que é a vontade sempre de fazer o bem. Nós perderemos a capacidade de fazer o mal. Então esse é um tema complexo, é um assunto lindo e muito difícil de você compreender. Se você assim, sabe, só fica comendo pelas beiradas, igual aquela sopa quente, não, você tem que ir para o fundo, você tem que ir para o meio, você tem que ir para o quente.
Esse é um tema quente, esse é um tema profundo que eu trouxe para os irmãos. Espero que vocês estejam entendendo. Vamos lá. Outra reflexão sobre a transcendência divina e a imanência divina. Percebemos que no livro de Jó, ele vai falar que Deus não se importa com o homem, com as coisinhas pequenas do homem. Está falando da transcendência divina. Deus realmente, a Bíblia fala, já em Gênesis 1 já vai dizer isso, que Deus é transcendente. No princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, Deus estava fora do nosso tempo. Ele criou a nossa dimensão e Ele criou o tempo. Então, a essa capacidade, a esses atributos de Deus, exclusivos da divindade, imensidade, né, infinitude, onipotência, onisciência, onipresença, fala da transcendência divina. A esse respeito, Elifaz estava lá perfeitamente, estava falando a verdade. Mas o que a teologia de Elifaz estava equivocada, que ela postulava, essa teologia falhada de Elifaz, ela não postulava que Deus se relaciona com o homem. Ele esqueceu que Deus, ele vinha todas as tardes tomar um chazinho com Adão. Deus não é Deus somente de leis. Ele é um Deus também de relacionamentos, né? Olha lá, veja, hoje nós temos a completude da revelação divina. Tanto é que quando pessoas se arvoram dizendo que elas são iluminadas, né, que elas são a última Coca-Cola representante de Deus na terra, que elas são a voz da profecia, tem o espírito de profecia, eles falham. Por quê? Porque o livro de Hebreus vai falar que antigamente Deus havia falado com o povo dele de muitas formas, mas nesses últimos dias, pelo Filho. Então, no Filho, em Jesus, até o próprio apóstolo Paulo vai falar que na plenitude dos tempos Jesus se manifestou. Em Jesus se encerrou a revelação completa de Deus. Então os seus discípulos vão falar dessa revelação completa. Tanto é que nós, que somos ortodoxos, entendemos que apenas 66 livros são os livros autorizados, são os livros que falam sobre a revelação divina. Outros livros podem ser livros para o nosso conhecimento histórico, filosófico, curioso, né? Curiosidade sobre aquele tempo, sobre a antropologia, sobre a sociologia daquela época, sobre a historiografia daquela época, mas não são livros com autoridade divina, com peso divino de revelação. Quais são eles? 39 no Antigo, né? E 27 no Novo. Quem sabe os 39 do Antigo e 27 no Novo? Levanta a mão aí. Eu lembro que teve uma maratona bíblica, a gente memorizou os 39, foi bonito. Tem até um hino, né? Do missionário R.R. Soares. Mas vamos lá. A transcendência divina é um tema bíblico? É um tema bíblico. É uma verdade bíblica? É uma verdade bíblica. Deus, ele está acima, né? Eu até marquei aqui alguns textos da Bíblia, falando sobre a sua transcendência divina. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Temos outro texto? Temos outro texto. Vamos pegar dois textos para nós firmarmos essa mensagem, um no Antigo e um no Novo. Colossenses, capítulo 1, verso 17, versando sobre a transcendência divina. Colossenses, carta de Paulo à igreja em Colosso, capítulo 1, verso 17 diz: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Mas também nós temos a imanência, o Deus relacional, o Deus que se relaciona. Textos na Bíblia que falam sobre esse relacionamento de Deus com o homem. João, capítulo 3, versículo 16. O texto áureo da Bíblia. Quem sabe de cor aí? Pode falar. Ó, irmã, vai ganhar uma balinha, irmã Miriam. A irmã Miriam citou de cor e salteado de forma muito bela e precisa João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Este mundo,
a Bíblia Sagrada ela vai trazer 3 principais significados da palavra mundo nas Escrituras. Mundo como sistema maligno. Vós não sois do mundo. Né? O mundo jaz no maligno. O mundo como criação de Deus. Porque Deus criou o mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse mundo, o cosmo. Mas também tem um mundo. É as pessoas. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha o relacionamento dele com a gente. Fala sobre essa imanência, esse relacionamento. Né? E também nós temos o capítulo 14 do mesmo Evangelho de João, que vai falar umas passagens muito interessantes sobre esse relacionamento de Deus conosco. Né? Vai começar falando sobre não se turbe o vosso coração. Jesus falando aos seus discípulos: credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês, porque eu vou preparar lugar. E quando eu for e voltar, vos levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E já isso, os primeiros 3 versículos que eu citei. Agora nós temos o próximo versículo que eu anotei, o verso 9. Verso 8, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e é o que nos basta. Jesus olhou para ele com um olhar amoroso, de carinho, e falou: Filipinho, eu estou tanto tempo com vocês, e vocês ainda me perguntam, me mostra o Pai? Porque quem está me vendo, vê o Pai. Olha que coisa linda, o próprio Deus transcendente, todo-poderoso, todo-sapiente, infinito, ele se reduziu e veio se relacionar com o homem. Isso é a maravilha da revelação, né? É um mistério, Deus dentro do homem, Immanuel, Deus dentro do homem. Coisa linda. Irmãos, agradeço a paciência dos irmãos, agradeço a disposição de virem até o templo. Hoje nós temos com uma boa assistência, e pedindo que os irmãos venham no próximo domingo, tragam mais uma visita, né? Já estou passando a palavra para o nosso pastor, que estará dando os avisos finais. Deus os abençoe, até a próxima, querido Deus. Pastor, que horas que é o culto? 16h30 hoje. 18h30. Então, irmãos, lembrando que hoje, domingo, nós temos uma reunião, um culto maravilhoso, uma noite, a partir das 18h30, estaremos aqui cultuando. Venha, traga a sua família, venha louvar o Senhor, estaremos orando e nos despedindo. Que Deus abençoe a todos, que esse ensinamento cale o seu coração. Deus está querendo se relacionar com você, tenha um relacionamento mais profundo com Ele. Pai das luzes, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra revelada nessa manhã aqui. Pedimos, Pai amado, que o Senhor venha nos perdoar por sermos tão fracos, que muitas vezes nós nos distanciamos por qualquer coisa da tua presença. Venha nos dar força, Senhor, venha nos fortalecer, fortificar através da tua palavra, pois queremos morar contigo. More em nosso coração, leva-nos em segurança para os nossos lares, Pai, nos proteja desse vírus maldito vindo do inferno que está assolando o mundo. Livra-nos a nossa família, livra a nossa vida, Pai. Nos leva em segurança, nós te louvamos e te bendizemos, porque só o Senhor é Deus. Esta é a nossa oração em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém.